vida real é desorganizada, né? Isso. Vai, esteja presente aqui que eu tô aqui falando com você. Larga esse celular. Muita gente pergunta, como que vocês dão conta? Não, a gente não dá. O prazer não é o teu, né? O teu prazer tá de ver o prazer deles, né? Isso. É muito mais gostoso. O segredo é fazer tudo mal feito. Famílias extraordinárias, nossa inspiração. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Famílias Extraordinárias. E como você sabe, a gente sempre diz por aqui, o sucesso de verdade começa onde mora o nosso coração. E aonde mora o nosso coração? No nosso lar. Pessoas incríveis aqui para dividir experiências extraordinárias com a gente hoje. E eu, Rodrigo, estamos aqui com perguntas super interessantes, com convidados mais interessantes ainda para fazer em breve. Para me apresentar mais uma vez para vocês, sou Tom Coller, palestrante, psicanalista, escritor, host aqui do podcast com o Rodrigo, influenciador digital com a conta Pai em Dobro e promovo felicidade familiar através de terapias, mentorias, cursos, palestras e assim por diante. Rodrigão tá aqui do meu lado, como sempre. Bora lá, Rodrigão! Vamos lá. Bom, eu sou o Rodrigo Schwab, pai do Alex, marido da Camila, arquiteta também, e empreendedor no mercado binário na Eleva Web, que é a nossa startup. Hoje, para essa conversa, a gente trouxe um casal inspirador. Eles não apenas influenciam famílias, mas também se tornaram verdadeiros portais de comunicação aqui, de contribuição, tanto para quem vive em Curitiba, para quem também está querendo conhecer Curitiba e agora já explorando também alguns outros lugares do Brasil e do mundo que, se vocês seguirem ele, logo mais vocês vão saber quem são. Vocês também vão ver que tem conteúdo também fora daqui de Curitiba. Tá? A gente está aqui com os convidados especiais do Curitibando em Família. A Giovana e o Mário. Agradece. Nossa, Muito que bom, prazer muito estar bom. aqui. Eu sempre começo aqui, né, pra gente deixar vocês dizerem quem são vocês, dizendo pra gente no modo mais simples mesmo e mais solto, quem são a Gil e o Mário no café da manhã com seus filhos. Então, nós somos, a gente até estava conversando aqui no caminho, temos um estilo de vida mais leve, assim, a gente é engraçado, a gente gosta de se divertir, a gente tenta ver esse lado bom da vida. E nós prezamos por sempre estar juntos, assim, a gente gosta de fazer as coisas com os nossos filhos, assim, de estar sempre junto, somos bem grudinhos, assim. E nisso que entram os passeios, assim, pela cidade, porque a gente gosta de estar com eles e descobrir coisas novas com eles. E... Ó, tô falando tudo já. Eu não quero dormir no sofá hoje, né? Então, deixa ela falar. Deixa ela começar, claro. Mas então, a gente... Família como qualquer outra, né? Sempre tentando ficar com os filhos ao máximo, conciliando o trabalho, né? Aquele peso na consciência constante, né? De querer dar mais atenção para as crianças. A gente faz o possível, né? E até apareceu esse hobby do Instagram, que era um hobby, começou despretensioso justamente desses passeios, né? E os amigos sempre falando, como que vocês fazem tanto, como que vocês descobrem esses lugares legais, começamos a compartilhar ali no Instagram as experiências. Foi crescendo despretensiosamente, fomos aprendendo tudo sozinho, e hoje a gente tem mais de 170 mil pessoas aí seguindo a gente. Dessas 170 mil são 150 mil mulheres. Então é a mãe que cuida dos passeios da família, ó, paz em casa, vamos agilizar esses passeios. E a gente tá aí para compartilhar a experiência e para ver todo mundo passeando mais e ver todo mundo curtindo mais as crianças. Ah, legal, Mário. Olha só, a Felipa tá com 5, Chico com 9. Bacana. E até você é legal se puxar essa história do que Maria que te segue são mães, porque eu também levo conteúdo sobre educação de filhos, essas coisas. E quem me segue na maioria? Mães. Parece que os homens ainda não estão conectados com esse interesse, né? De tanto divertir, como no caso do perfil de vocês, quanto também para aprender como educar filhos, né? Como tentar entender um pouquinho mais essa realidade de filhos. E uma das coisas que a gente fala também é sobre como às vezes as mulheres, né, Giovana, às vezes estão mais sobrecarregadas que nós homens. E acredito que o Mário
seja um bem parceiro, né? Bem participativo. O Mário, pelo que a gente conhece, assim, né, dos nossos amigos, ele é exceção, ele é bem participativo, tanto na questão da divisão das tarefas domésticas, ele cozinha muito bem melhor que eu até, e a gente é bem parceiro nessa questão do passeio, assim, ele fica bem com as crianças, porque às vezes tem pai que não fica, né, com a criança no passeio, não consegue sair com a criança sem a mãe, né? Sim. Não, o Mário pega a bicicleta, sai com as crianças, eu tenho um tempo lá pra mim também, Que sozinha, legal. que eu acho que é importante também. Cara, e é a minha prioridade absoluta. Desde que o Francisco nasceu 9 anos atrás, eu parei tudo que eu podia, assim, para poder curtir ele, né? Dedicar tempo a ele e tempo de qualidade sempre, né? Tempo de qualidade a gente acabou se encontrando nos passeios, né? Daí tá todo Legal. mundo feliz ali, né? Fora de casa. Acabou. É que às vezes também as pessoas esquecem, né, Mário e Ju, que o nosso tempo de influenciar as crianças vai até os 10 anos deles. Exato. E esse tempo passa muito rápido. Né? O meu filho agora tá com 10, o Pedro, logo fará 11. Meu, parece que foi ontem, eu tava sozinho com os dois, né? Fiquei sozinho com eles, né? Todo mundo conhece a minha história. E aí, de repente, tá com 11, vai fazer 11 anos, cara. Meu Deus do céu, né? E quanto a gente curte quando você passeia com eles, quantos insights eles trazem pra gente, né? Quanta saúde emocional eles nos trazem, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer os nossos filhos aprenderem coisas, conhecerem coisas, mas quem acaba aprendendo e conhecendo somos nós, né? Sempre, Sim. sempre. Até sobre saúde mental a gente fala assim, às vezes, porque eu quero meu filho bem saudavelmente, mas na hora que você buscar isso, quem fica bem é você. E a gente educa pelo exemplo, né? Aham. Eu quero ser um pai presente para ele ser um pai presente e gerar essa corrente que só melhore, assim, né? Aham. Que homem que eu quero que ele seja, né? A Felipa, como que eu quero que ela seja tratada pelos homens, né? Então estando junto sempre, ao máximo que a gente vai... Você lava a louça, Mário? Cara, a única coisa que eu não faço. É mesmo? Aí. Mas nosso combinado é a Giovana lavando a louça e eu varrendo o chão. Ah, beleza. Foi sempre assim. Troca a fralda? Troquei muita fralda, achava o Agora não troca máximo. mais, né? E a Giovana acordava para amamentar e trocar a fralda. Ou ela amamentava, eu pegava e fazia arrotar. Aham. Era... Mas a fralda da madrugada era sua, né? não, Sempre. adorava aqueles casos assim, né? Aham. Meio dormindo, levantava o bumbumzinho, sai aquele jato. Aham. Né? Daí eu tinha que gritar por ajuda. Mas é o tipo de coisa que fica, né? Que gostoso que é. E quando a gente sai para os parques, eu faço bastante isso com o Alex também, sai para os parques, enfim, né? Às vezes vou sozinho, às vezes vou com a Camila, minha esposa, e a gente vê realmente muitas mulheres. Inclusive a gente foi esses dias visitar uma escola, a gente tá mudando ele de escola, e a gente foi no Barigui depois. E tinham várias mães com crianças. E pai, tava eu de pai, tava eu com a minha esposa, né? Porque ela foi junto ver a escola, de repente chegou um outro pai. Mas assim, sei lá, de 10 pessoas, Sim. uma era pai. Deixa eu fazer um adendo aqui, né? Nesses... O que vocês trazem? O que vocês acham que traz de aprendizado? Tanto essas viagens quanto essas experiências para as crianças. Que talvez essa rotina de casa, só casa e escola, né? Você falou trabalho, casa e escola, talvez não consiga proporcionar. O que vocês acham que traz de aprendizado isso para eles? O que eu sinto mais é a conexão que a gente cria nos passeios e nas viagens, assim. Porque quando tá todo mundo aprendendo alguma coisa junto ali, que é o que acontece numa viagem ou no passeio, algum lugar novo que a gente tá conhecendo, a gente percebe que fica todo mundo junto ali aprendendo. Nossa, olha o que tem aqui, olha isso daqui. E aqui, como é que a gente vai fazer esse metrô? Daí fica todo mundo ali tentando aprender junto e crescendo junto. E a questão das dificuldades também que a gente tem, porque os perrengues faz parte, né? Em viagem, em passeio. E como a gente lida com isso. E também a questão do exemplo, né? De mostrar para eles que os problemas virão e como que a gente vai tentar resolver ali, mantendo a calma. Então, tentando dar assim, instrumentos para fortalecer a inteligência emocional deles, né? Porque a gente não consegue controlar tudo, perrengues acontecem, né? Situações que a gente não espera. E o resolver em família é gostoso. É gostoso. Deixar todo mundo contribuir ali, chegar aqui, como que a gente vai agir, né? Isso é muito legal. Sim, sim. Eu ouvi um podcast de vocês onde você comentou que vocês viajam internacional e às vezes
pedem para os seus filhos arriscarem falar em inglês, né? Vai lá Sim, e fala com sim. isso, tem uma Aham. experiência com a língua. Sempre, Sim. sempre. Eles não falam nada de inglês, mas tem que se comunicar, né? Aham. E é o legal de qualquer passeio, né? Esse repertório, essa bagagem, é encontrar pessoas que você não conhecia, né? É o se expor a situações diferentes, né? Seja pedir uma coisa para um garçom, ou seja pedir outro, sei lá, igual a Felipa. Acaba ali nos passeios, faz uma amiguinha, daí já tá pedindo pros pais dela, assim, posso ir pra tua casa? A Felipa não é nada curitibana. Aham. Ela A gente faz é- amizade, já pede pra ir pra casa das pessoas. Até a gente tava se matando de rir, que ela foi na dentista semana passada e ela ama a dentista dela. Daí no final ela falou assim: quando você vai me convidar pra ir na sua casa? Olha só, achei. Não é Curitibano. Não é Não, não curitibano. é nada curitibana. E a gente acha que o grande ganho desses nossos rolês, né, é justamente propiciar essas conexões diferentes, né? As crianças estão crescendo duas comunicadoras, assim, a gente fica admirado, sem vergonha nenhuma, né? E que coisa bonita, né? Eu era uma criança tímida. Eu queria até perguntar isso para vocês, né? Porque, olha só, o que as crianças estão absorvendo desse processo todo? Porque, olha só, eu vou falar pela minha experiência. Outro dia, eu falei alguma coisa pro meu filho e ele falou assim: pai, isso aí não é ser um bom pai. Você vai falar isso no Instagram, pai? Caraca, meu, me pegou de surpresa, assim, sabe? Aham. Isso aí eu acho que não é ser um bom pai, sabe? Porque eu tava conversando com ele sobre algum processo de briga deles lá. E eu meio que perdi um pouco o controlezinho, né? Falei um pouco mais ríspido, mais ríspido e mais alto. E ele muito sério: pai, isso não é ser um bom pai. Você não fala sobre fazer isso no Instagram? Por que você tá fazendo agora? Meu, o veneno virou contra mim, sabe? Ou o antídoto virou contra mim, sei lá como é que é a frase, né? E aí eu falei: caramba, como é que com filhos de vocês acontece também? Como é que funciona? Porque, estão expostos, aparecem nas redes sociais, e tem hoje em dia essa coisa também de não expor as crianças. Como é que vocês veem tudo isso? Quero só fazer um adendo também, mas que bonito teu filho expor dessa maneira pra você, né? Ah, sim. Deve bater um orgulho, né? Aham. Sim, é Não, toda uma são vários construção, problemas. né? Pai, imagina eu falar assim, né? Pai, você exagerou, né? Aham. Mas que bonito, né? Ter essa liberdade. É abertura para falar, né? É. Abertura para receber. E assim. também reconhecer, né? Porque daí sempre que alguém passar dos limites com ele, né? Em outras áreas da vida Sim. dele, ele vai reconhecer, Não, né? e podia gritar mais alto, né? Mas não, pai. Será que Coitado. você tá agindo como... Que O coitado fica lá ouvindo fazer live, essas coisas, ele fica só ouvindo, absorvendo, né? Então, mas vai tá aprender. ótimo. Aham, E aí, perfeito. e é claro, porque nós também temos sempre estimulei isso, né? Porque não é porque eu falo lá na rede social, mas eu também pratico em casa. Sim, Só que eu sou humano. claro. E eu vou errar às vezes, né? Ainda bem que tem lá um juizinho de plantão lembrando. pra me dizer que eu tô saindo da linha, né? Sim. Mas as crianças adoram a experiência ali. Eles... foi muito natural e muito progressivo, assim, né? A gente começou filmando ali um pouquinho, de repente eles começaram a aparecer mais nos vídeos falando, e hoje eles reclamam quando não tem a oportunidade de falar, você não tem a fala deles. Faço pelo sabe? mesmo. Então, daí a gente acha muito bacana. E falando do exemplo, né? A gente conseguiu desenvolver um trabalho em família, né? Então, é diferente de eu saio cedo, volto no final da tarde, minhas crianças não veem o meu trabalho oficial, não sabem o que eu faço, como que aquilo se desenvolve. Mas o Curitibano em Família a gente faz junto. Então a gente grava junto, eu tô editando lá na cama, o Francisco tá dando pitaco, assim, essa música não tá legal, tá, sabe, participando de todo o processo. Isso é muito legal, né? Já Pra dar valor ao trabalho, Uhum. né? A gente tá mostrando, né? Com o exemplo ali, né? Já estão vendo o que é trabalhar, o que é se envolver, o que é se comprometer, né? E já estão entendendo, já até de dinheiro, assim, né? Já começam a perceber um pouquinho. Essa é a minha pergunta. Já estão no quadro societário da empresa ou não? Se for, quando esperando ficar de maior para assinar os boletos. Mas eles até fazem sugestões, assim. É. A Felipa, né? Mãe, eu vou falar isso. Eu vou fazer assim. E daí várias coisas ela faz espontâneo, assim. E o Mário também pareceu... eu comprei vocês isso que vocês meio que começaram, assim, né? Porque, claro, sou pai sozinho, precisava entender onde que eu podia ir, né? Sim. E aí, cara, eu vi a evolução do Mário nos vídeos. Caraca, aham. que comunicador. Agora a voz dele tá melhor, ele explica bem, ele fala de um jeito legal, né? E o Mário, eu nunca fui tímida, né? Mas o Mário era mais tímido, né? Mas eu descobri um talento aí É. mesmo. Muito legal. É. Me descobri aí
Até mesmo porque quando você não tá pessoalmente, você começa a falar no vídeo Uhum. e você não tem a pressão de estar perto das pessoas, é muito mais fácil comunicar. Depois você começa ali, depois vai para as outras áreas também. Aham, Isso, vai, aham, a gente percebeu essa evolução. E até na edição dos vídeos, porque os nossos vídeos é tudo o Mário que edita. Então, a gente faz tudo pessoalmente, né? Aham. A gente não tem equipe. E daí o Mário, assim, nunca tinha editado um vídeo. E quem começou, assim, com o Instagram fui eu. Mas eu não sou, assim, muito tecnológica. E daí não tenho, assim, muita noção de a identidade visual, assim, não é que eu faço por mal, mas eu não tenho esse olhar apurado como o Mário tem, Mas o Mário é porque ele é arquiteto. arquiteto. Aham. E daí Eu o entendo bem, Mário... minha esposa é arquiteta, Então. eu me sinto no mesmo papel que você, apesar de ser de marketing da agência, assim, Sim, cara, e mas ele é zero. perfeccionista nos vídeos dele. Ele fala: Nossa, olha lá esse vídeo, você tá parecendo uma lixeira. Eu, nossa, onde? E esse take aqui ficou torto e não sei o quê. E eu não vejo nada disso. Mas é mais do que a imagem, né? É aprender a contar a historinha ali, né? A gente tem 40, 50 segundos para contar uma história, para vender um produto, né? É desenvolver a habilidade para encaixar nesse formato. 1 minuto e 30 você tem que estourar o balão. Cara, é uma grande dificuldade minha, porque às vezes eu quero levar algum conhecimento Aham. É, você E tem é- que tornar aquilo em... e é uma coisa que eu vi 5 outro dia, parágrafos. assim, para que quando você estuda muito, tem muito conhecimento sobre alguma coisa, é muito difícil você explicar aquilo que você sabe em 1 minuto Sim. e meio. Uhum. Eu não consigo mais fazer rios de 1 minuto e meio. Eu tô fazendo mais, já acabei no mais, tô fazendo mais. Ah, mas o engajamento cai. Tá tudo bem. Uhum. Eu prefiro entregar um conteúdo de verdade do que Sim. ficar nessa busca de engajamento, sabe? Me deixem falar o que eu quero. É. Eu vejo que vocês têm trazido muita felicidade para muitas famílias aí nas redes sociais, né? A gente acompanha também vocês, inclusive a gente já foi em vários lugares que vocês citaram ali, enfim, no Curitibano é ótimo, assim, né? E o que vocês veem que o Curitibano em Família transformou na vida de vocês, como casal, como pais? Como é que vocês veem? Quer falar? Posso falar? Então, na nossa vida, a gente sempre gostou de passear e a gente passeava já bastante antes, assim. Mas agora, para mim, pessoalmente, assim, apesar de eu nunca ser tímida, eu achei, assim, que ele me trouxe mais confiança, assim, de alguma forma. Isso de conhecer pessoas novas. E daí as pessoas veem, nossa, como você é carismática, como você é bonita. Daí eu fico, assim, era um lado meu, assim, que eu nunca me vi como uma comunicadora. Então, e eu sou servidora pública há 18 anos, né? E eu adoro meu trabalho, não pretendo sair de lá, mas é um trabalho totalmente diferente, assim. E isso de poder me expressar mais artisticamente, assim, eu acho que abriu muitas portas, assim, para mim, pessoalmente, e até mesmo para as crianças, assim, de se expressar mais, assim, de deixar o lado criativo fluir mais, algo assim que eu nunca tinha me permitido, porque eu sou da área jurídica, né? Então, para mim é um novo horizonte, assim, que se abriu, e para as crianças também. Essas oportunidades também abrem muitas portas, assim. Hoje eu já fico pensando, nossa, né? Eles vão poder trabalhar com o que quiser, estão tendo, assim, muitas experiências, muitas oportunidades. E que o viver, assim, traz, né? De coisas novas. E na dinâmica da família, assim, daí além de sócios no matrimônio, sócios nos negócios, né? Nas contas da casa, Mais discussões, né? nos trabalhos, E né? a correria, né? Correria Ah, absurda, sim. né? Porque daí conciliar o trabalho de verdade com a educação, passeio das 2 crianças e com mais esse projeto em família, daí é uma correria. A gente vive atrasado, a gente vive correndo, não tem monotonia, né? Sim. Até mesmo porque, às vezes, muitos passeios são à noite, né? São, as crianças Não à estão noite, né? Mas a cansadas. gente recebe... eu tenho um perfil menor de vocês e recebo muito convite para fazer coisas à noite, né? Daí você tá cansado, que é a preguiça. Sim. E aí uma das coisas que eu olho assim, mas pô, vai ser bom para as crianças. Tipo, sim. Aham. E hoje, como eles estão maiores, eu tenho a liberdade de perguntar, né? Uhum. E aí, filhos, tem esse convite, faz sentido para vocês, vocês querem ir?
Eu louco pra que eles dizem, não, pai, tô cansada. Não, pai, vamos! Eu, sabe? Como A é gente também sempre pergunta pra eles Aham. se eles querem ir, mas eles sempre querem e eles amam. Aham. Eles, né, conhecem aí todos os Pasquitos da cidade, mas eles vão, eles se divertem, gostam. Uhum. Eles, assim, são bem animados, né? É, não, Tem e- muita energia. Às vezes a gente vai em um lugar, eles chegam em casa, estão com pique ainda. Aham. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Muitos casais, muitas famílias, às vezes não saem de casa para fazer as coisas, os passeios, as viagens, porque, tipo, sempre ou estão com a rotina lotada, ou porque estão com preguiça, ou porque alguma coisa aconteceu que não deixam, né? Como é que vocês, o que vocês podem dar de dicas para as pessoas, né? Porque você, assim, vocês adoram, vocês gostam, faz sim. sentido para vocês. Mas como a gente pode promover essas famílias, façam esses passeios também, essas viagens, essas coisas todas, para sair um pouco da monotonia, trazer mais felicidade? O que eu vejo, assim, que as pessoas não têm o costume, né, de sair, aí pelo gasto, né, ou porque estão cansados, ou porque vai ter perrengue, e daí acaba criando esse hábito de não sair. Então, eu acho que a pessoa tem que dar o primeiro passo ali, a família, e começar a fazer um passeio assim mais despretensioso no parque, ter contato com a natureza, porque na verdade você pensa que você vai cansar naquele passeio, mas na verdade aquele passeio ele te recarrega assim para a semana. Então, às vezes você vai ali fazer, né, um passeio num parque ou andar ali numa trilha, você vai cansar fisicamente, sim. Só que mentalmente você fica muito mais disposto para Isso que eu ia falar, o passeio é cansativo, mas ele recarrega, Recarrega. é terapêutico, né? É por isso que estão magrinhos assim? E olha que a Tudo gente magrinho, come, esbelto? a gente come muito. Vocês comem muito também, cara. Mas tem os barriga na natureza. Os passeios na natureza, vocês fazem. Ai, eu sou magra de não. ruim. Não, e tem que começar devagar mesmo. Vai no parque mais perto de casa, daí vai no parque um pouco mais longe, né? Quantos curitibanos não conhecem os parques da cidade, né? Nunca foram para os parques do sul, nunca foram para os parques bem do norte. Começa por aí, depois vai indo cada vez mais longe e daí pega gosto. A gente tem vários amigos que se recusam, assim, a ficar 1 hora no carro para ir para um rolê, né? Um pouco mais longe, em Vitimarsum ou no litoral. A gente não, a gente já planeja um mês antes, assim, né? Então, sábado a gente acorda às 8 para estar às 9 lá no lugar. E como é bom, e a gente fica triste de voltar para casa. Essa é a realidade. Eu vou entrar lá em quem ainda não tem filho, né? Então, tem muita gente que não tem filho e fica adiando ter filhos. A gente conversou sobre isso, inclusive eu e minha esposa, quando a gente casou, a gente pensou, puxa, vamos dar um tempo pra gente poder viajar, a gente gosta de viajar, Sim. também faz viagem internacional, eu já conheço mais de 40 países, então a gente gosta bastante de viajar. E eu vejo que tem muita gente que tem medo de perder essa liberdade de viajar, assim como a gente tinha um pouco também, não tanto, mas assim, o que vocês diriam para essas pessoas que não têm filhos, que não estão, né, estão protelando ter filhos por causa de medo de perder essa liberdade para viajar? Esse era o nosso caso também. A gente gosta muito de viajar e a gente também adiou 5 anos, né, para ter o Francisco, porque a gente pensou, ai, nunca mais vamos viajar, né? Mas assim, com as crianças é mais gostoso ainda. E eles amam viajar também. Eu penso que já é assim um sonho que a gente passa para eles, assim, né? Porque a que a gente mais gosta de fazer assim, é pensar nas viagens, planejar as viagens. E daí a gente vê que eles também amam viajar. E daí até a Felipa falou, mãe, quando que a gente vai viajar? Daí eu falei, pois é, filha, eu tô planejando, talvez vamos pra Floripa, mas é de avião? Não, porque eu quero viajar de avião. Então eles também, né, já foram picados ali. Participam desse processo também de escolher. Participam, É a parte mais gostosa, né? Aham, O planejar. né? Eu decidir para onde ir, o planejar, a gente sempre tenta envolver eles ao máximo. E assim, cada um arruma a sua mala. Né? Eles põem, claro, metade da mala brinquedo, a outra metade só bermuda. Tá pronto. A gente tem que esvaziar, muito mais trabalho, mas eles se sentem, né, fazendo parte da coisa, né? Cada um tem a sua malinha para empurrar no aeroporto, eles adoram. E a gente viajou antes deles, mas as viagens ficaram muito mais gostosas depois com eles, assim. Faz aquele ritmo mais lento, você percebe coisas que você não percebia, né? É muito mais gostoso, é muito mais divertido.
A gente até voltou em lugares que a gente já tinha ido antes deles e a gente achou que com eles, assim, foi infinitamente melhor, assim. Melhor. Já por isso, a gente observa outras coisas, né? E a gente, quando pais, também passa a gostar de outras coisas, assim, que estavam adormecidas. Por exemplo, eles adoram ver animais, assim. E a gente daí pira junto, né? Nossa, olha essa tartaruga e tal. Coisa assim que quando, né, a gente é casal, a gente não fica assim procurando esse tipo de programa, que quando a gente é pai, a gente gosta, acho que até mais que eles, né? Engraçado, essa coisa da liberdade que vocês estão falando me chama aqui a atenção, né? Porque o Rodrigo disse, às vezes, as pessoas que vão ter filhos acham que vão perder a liberdade. Primeiro, então, a gente está desmistificando isso aqui, porque não é perder a liberdade, mas é aprender a gozar e ter prazer de outras coisas com filhos. Engraçado que essa experiência não tem como você querer passar para as pessoas que não têm filhos, porque o prazer de ter filhos, de estar ali com eles, de ver eles se divertindo, às vezes é muito maior do que quando você está sozinho. Né? Ou em casal. Que tem um momento do casal, mas, cara, com os filhos, né? Eu lembro no zoológico, uma vez que você tá falando, a hora que eles viram um hipopótamo, caraca, cara, sabe? Hoje que eles viram um leão bonito, né? Porque o nosso de Curitiba, infelizmente... Infelizmente ele dormindo também. Cara, coitado daquele leãozinho lá. Eles viram um leão de verdade, o leão rosnou alto, cara, aquela emoção deles foi incrível. E até hoje eles comentam sobre aquele momento. E às vezes a gente tá achando que vai perder, que vai ser difícil, que isso, que aquilo. Não. E muda as prioridades, né? Antes sair passear, daí você fica ali o dia inteiro, nossa, onde a gente vai jantar, né? Onde eu vou tomar minha caipirinha, né? E daí com as crianças você já tá naquele ritmo, né? De já acordar preocupado com o café. É tudo mais atrapalhado, mas é tudo muito mais gostoso, né? Imaginando que você muda durante o dia muito mais também, né? Totalmente, né? De repente, você tem que caminhar lá 10 minutos, porque eles só querem comer o macarrão, né? E você é louco vai pra cá, mas você vai pra lá e daí naquele caminho diferente você descobre outras coisas novas, né? E o prazer não é o teu, né? O teu prazer tá de ver o prazer deles, né? É muito mais gostoso. Você quer aumentar o resultado da sua empresa, mas eu vou te dizer uma coisa, nem sempre precisa investir em aumentar a equipe e nem elevar seu orçamento. A Mercado Binário está aqui para te ensinar, para te mostrar, para te elevar como conquistar mais resultados financeiros com vendas através da inteligência artificial e de outras ferramentas importantes para o seu negócio. A Mercado Binário é uma das Google Partners mais conhecidas aqui no Brasil e você deve conhecer os trabalhos oferecidos pela Mercado Binário. Vou deixar aqui o site da Mercado Binário, www.mercadobinario.com.br, e que eu tenho a honra de divulgar aqui porque é uma das patrocinadoras do nosso podcast, Famílias Extraordinárias. Valeu? Cara, e não dá pra acreditar, quem não tem filho, meu filho tem 2 anos, então pra mim tá bem recente, sim. O Alex tem 2 anos. Então eu também achava, não, cara, o pessoal fala isso de ter filho. Você tá pensando em ter filho, não ter filho. Cara, muda sim. Eu também era essa pessoa que não acreditava que muda, mas muda, é maravilhoso, gente. É sensacional. E com eles, cada pequeno detalhe na viagem é maravilhoso, né? Que nem, o avião, né? Quando a gente é adulto, né? O avião decolou, pousou, enfim, você só quer que acabe. Eles não. Eles vão amando, assim, cada detalhe, né? Desde o avião, a viagem. Eles querem dar oi pro piloto. E daí também nos lugares que a gente vai. Daí eles gostam de parquinhos diferentes, conhecer pessoas diferentes, né? Já é um outro programa, assim, mas é muito divertido, né? Tudo muito novo, né? É engraçado também uma outra coisa, né? Como a gente vê as nossas vidas, né? As crianças, elas conseguem perceber detalhes e coisas que a gente não enxerga. Porque na nossa vida adulta aqui, é tantas coisas para fazer que você tá tão, às vezes, querendo resolver alguma coisa do que aconteceu no passado, tentando resolver no presente, ou se envolvido com o que vai acontecer no futuro. E a gente perde esse lugar do estado de presença. E as crianças têm muito isso. Né? Porque o estado de presença é perceber que ali naquele cantinho tem um desenho pichado que parece um leão. Aí o filho vê que o piloto tá com a boina torta e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou que naquele passeio havia tal coisa, tal cor. E a gente perde essa coisa da essência da criança, né? E quanto mais a gente consegue, às vezes, viver, compartilhar, entender como funciona a mente infantil, e começar a praticar isso na nossa vida também, mais saúde emocional a gente tem. Sim. Porque a criança, ela tem essa cura em nós que a gente não percebe, né? Os nossos filhos nos curam.
E muitas vezes a maneira de curar é com uma frase besta, é mostrando, tipo, pai, esteja presente aqui que eu tô aqui falando com você, larga esse celular, sabe? E várias pequenas coisas que eles fazem que nos trazem, assim, pra realidade, pro mundo, para o que tá acontecendo no agora, né? E vocês, né, como vocês estão nessa correria, como é que é dar conta de uma vida profissional, dar conta de cuidar da casa, dar conta de cuidar dos filhos, dar conta de cuidar da escola dos filhos, dar conta de cuidar do perfil, das postagens, do Instagram, do atendimento das pessoas, de marcar médico, dentista, marcar oftalmo, de preparar a lancheira, de levar para a escola, de voltar para a escola, de saber quando que é a próxima vacina, de saber quando que corta o cabelo, que número que o filho calça. Nossa, gente. Muita Inúmeras coisa. coisas. Vocês estão vendo, gente? Como é que esse casal se vira? Conta pra nós, dá esse segredo aí. A gente não dá conta. O segredo é fazer tudo mal feito. Nossa, muita gente pergunta como que vocês dão conta? Não, a gente não dá. Ai, a gente prioriza sempre as crianças, né? É uma coisa de cada vez, assim, né? A gente fala qual que é a batalha mais urgente, né? Foco naquilo. Né? Tem que resolver essa pendência, foco nisso. Às vezes a casa tá bagunçada, tudo bem. Né? Às vezes tá faltando a banana, tudo bem, a gente presta de um vizinho, né? Mas a gente sempre tenta controlar tudo, né? Mas não dar conta de tudo é irreal, né? Quem vende alguma fórmula mágica para dar conta de tudo. A vida real é desorganizada, né? É isso. O que a gente tenta é sempre levar com bom humor, assim, né? E levar as crianças para esse caminho também, né? Não surta, vamos com calma que a gente resolve, né? E o foco maior acaba sendo eles, assim, por exemplo, o Chico, ele já tem, assim, os convites dos amigos, por exemplo, né? Para jogar futebol, que ele é bem futeboleiro, né? Ou para ir na casa de um amigo, ou vai ter um aniversário de um amigo. Então, a gente prioriza eles, assim. Daí, não, no sábado ele tem aniversário do amigo, a prioridade é essa, daí a gente não marca a gravação, assim. E durante a semana, de manhã, a gente tem a semana mais livre, assim, também. Aí que eu consigo marcar os médicos, mas essa parte acaba ficando mais comigo mesmo, assim. Mas já porque a gente, na nossa dinâmica de casal, nós somos sócios no trabalho, né? E na casa. Então, como o Mário edita mais os vídeos e de manhã, normalmente eu tô com as crianças, aí a gente faz essa parte de médico, daí às vezes eu passeio com eles. Então, às vezes eu vou no médico, de lá a gente faz algum passeio. Então, assim, a gente consegue ir encaixando, assim. Mas eles gostam, assim, dessa rotina mais corrida. Não acho que eles fiquem mais cansados, assim, porque meio que já sempre foi a nossa rotina assim, a gente já sempre foi agitado, né? Dessa forma, eu e eles são assim também. O dia que a gente não sai, eles reclamam. Fica entediado. Às vezes a gente precisa ficar em casa para arrumar, assim, armários. E daí eles ficam assim, mas a gente não vai sair? Daí acaba que a gente tem que... A gente mora ali perto do Parque São Lourenço, então é uma região de muitos parques. Então a gente sempre acaba daí indo no parque com eles. Eles vão até no parque, assim, por exemplo, com um vizinho, sem a gente, de tanto que eles gostam de passear. Chega nessa fase, então. Tem uma fase que eles vão sozinhos. Eu ainda tô ali no 2 anos, tudo é a gente, não, né? E assustador é muito cedo. É muito cedo. A gente até levou um baque, assim, com o Chico, né? Porque ele era muito grudado na gente, muito grudado. E daí agora ele troca a gente facilmente, assim, pelos amigos, sabe? Tem uma bola. Tem uma bola, recebeu um convite para jogar futebol. E, tchau, mãe, tô indo. E a mesma criação, mas personalidades, né? A Felipa é independente desde que ela começou a andar, assim. Eu vou pro lado que eu quero e eu saio com quem eu quero, né? Ela é muito legal. Eu acho que também tem uma questão de gênero, né, cara? Eu não posso apontar isso e dar um martelado na mesa, mas as meninas têm uma questão de independência maior, né? Eu acho que sim, desde o resolver, assim, né? Ela pega o prato sozinho, ela quer escovar os dentes, e o Francisco deita no sofá lá, né? Se quer que eu escove os dentes, vem aqui escovar pra mim. Tem diferença, e também por ela ser a menor, eu acho, né?
Ela sempre fez as coisas mais cedo porque tinha o Francisco como exemplo ali, estimulando também, né? É que no meu caso também, a menina mais velha e a menina mais nova. Aham. E o mais velho precisa de muito mais comando pra fazer as coisas. Tudo, Então não é da minha família. Não, acho que não. Estamos no mesmo. Não, aham. Só muda o endereço, mas Ela, já inclusive, mesmo. fica ofendida. Se às vezes eu vou tentar ajudar ela a trocar roupa, É. não, eu quero trocar sozinha. Ela escolhe a roupa, né? Desde É. que eu consigo lembrar, assim, faz as combinações dela. Ah, Né? que E legal. o Francisco, se você não dá na mão dele, ele sai É. de pijama, né? Eu falo, que roupa você quer ir? Pode escolher. Assim ele não dá bola. Já ela não, ela quer escolher. Já querem mais. Antes de eu falar dos mitos, eu vou falar com você que está aqui assistindo a gente até agora. Já deixa o seu like. Compartilha para que outras famílias também entendam desses mitos que a gente vai falar aqui sobre viajar com criança ou não. Contem pra gente aí, gente. Quais são os maiores mitos que vocês ouvem sobre viajar com crianças? E o que na prática vocês veem ser diferente? Tipo, é impossível viajar? Dá para viajar de avião? Não dá? Se quiserem entrar até nesse ponto aí de... Enfim, não só avião, né? Mas que seriam alguns mitos que vocês ouvem. Eu acho que é muito... As viagens pra gente, o que pega sempre é a alimentação, né? Antes a gente adorava viajar associado a ir bons restaurantes, né? E hoje a gente transformou as viagens em facilidade de acesso à comida, né? Até isso a gente muda, né? A gente já levou pacote de macarrão na mala do avião, assim, né? Pacotes de bolacha. Adora ficar em hospedagens temporárias para a gente poder cozinhar, né? E isso eu acho que é uma mudança de paradigma, mas não é melhor nem pior, né? É uma mudança. É complicado viajar com criança? Sim, você muda um pouquinho o teu planejamento ali, né? Mas é muito mais gostoso. E o que mais? De mito? Criança no avião, eu acho que incomoda muito menos do que muito adulto roncando, rindo alto, né? As pessoas tendem a olhar feio quando você entra com bebê, com criança menor no avião, Sim. mas pelo menos as nossas crianças nunca incomodaram nada, né? A gente leva umas distrações para elas, uns caderninhos para pintar, Aham. vão que é uma beleza. Então, se você tem vergonha, né, de que seu filho pode causar algum incômodo para os outros, não se preocupe, né? Eu sei que é um mito, né? Criança é chata no avião. Então, se for chata também, azar dos outros. Tá no direito, né? Tem muito adulto muito mais chato. Sim. Certeza, certeza. Tem alguns lugares que vocês indicam aqui pra gente? Vamos falar Nossa de Senhora. Curitiba Opa, aqui. essa eu não falo, né? Vamos, sei lá, os 3 lugares que vocês mais gostam de indicar para quem vem aqui, para quem tá assistindo que é de fora de Curitiba, ou para quem tá assistindo que é daqui de Curitiba mesmo e que às vezes não vai, né? A gente mesmo não vai em algum pra Não, lugar. pode quem- ser as coisas que vocês mais gostam, na verdade. Pode ser, aqui em Pode Curitiba. ser, pode ser, claro. Aqui em Curitiba a gente gosta muito dos parques, né? Pra quem vem de fora, eu acho que é um prato cheio, né? São muitos parques e daí sempre bem cuidados. Praças também, né? Praças. A gente é campeão de visitar aham, praça. arborizados, né? O que é muito legal, assim, para criança relaxar, para família relaxar. Esse contato com o verde é muito importante, né? Temos aí parquinhos novos na cidade, porque até isso a gente vê essa mudança de mentalidade em Curitiba. Porque há algum tempo atrás não tinha parquinho legal aqui, né? Eram aqueles parquinhos simples, assim, que não eram nem um pouco As atrativos praças para as foram crianças. Aham. revitalizadas. Foi um saldo positivo da pandemia, né? Uhum. Investiu-se mais nos espaços de convívios públicos, né? Mas E já agora era tem os uma parquinhos coisa muito assim legais, que né? outros países, né, já estavam muito à frente, assim, né? Isso de investir assim nas pracinhas, né, nos brinquedos, nas pracinhas para as crianças. A gente foi em 2023 para Nova York e lá no Central Park tem tanto parquinho que a gente nem conseguiu ver todos, né? Então, assim, maravilhoso. E uns parquinhos super legais, assim, para as crianças. Então, a gente vê que aqui em Curitiba já está tendo essa mudança na mentalidade, porque o parquinho é um ambiente muito legal, assim, muito democrático, né? E o parquinho obrigatório é o do Bosque Gutierrez, né? O parque do aham. Pirata Zulmiro, esse é Pirata. obrigatório. Eu estive lá faz 2 semanas, né? Lá é Eu vou muito lá legal, toda né? semana, vizinho. Muito bom, né? Eu também quero recomendar aquele bosque também, que agora eu vou vender meu peixe, que não é tão perto dos centros da cidade, que seria o Bosque Reinhardt. Sim. Ah, sim. Que esse é uma imersão na natureza, Aham. assim, no meio de uma floresta né, Sim. bem preservada. E é tudo que as crianças gostam ali, né? Tem Se tirolesa, desafiar. Desafio, aham. Onde é que fica aventura.
Fica Esse no é no- Auen. Uau. Uhum. É a divisa, cara, 3 quadras da minha casa. Do Você lado. já foi na minha casa. Então, convide pra gente. Aí, ó. É, Vamos quem ter que ir não junto conhece. nessa. Exatamente. O teu não vai conseguir escalar, mas você ajuda. A gente vai gostar. E assim, legal quando também tem essa revitalização, né? Porque você vê as praças que nós tínhamos aqui, agora você vê as praças Sim. com brinquedos mais moderninhos, né? Aham. Piscinhas e assim por Sim. diante. Isso é muito legal. E daí eu acho que gera, assim, com as praças revitalizadas, mais interessantes para as crianças, para as famílias passam a frequentar mais. E daí a gente vê a necessidade de novas praças. E vão criando novos espaços públicos e as pessoas aproveitando mais a cidade. Tanto que quando vai lá no Parque do Pirata Zumiro, tá sempre lotado, né? A Praça da Ucrânia, sempre lotada. Aham. Que também é um novo parquinho. Nossa, o parquinho lá do Parque Barigui, aquele parquinho Nossa, novo, legal. Muito legal. lotado também. Aquele chão elástico que eu só via na Europa, agora tem aqui, Aham, muito legal aquele sim, chão. aham. Né, que você, a cama elástica Sim, no chão. cama elástica, aham. E gera muita interação, né? Quando vai em parquinho, as crianças, né? A chance de fazer um amiguinho ali é muito grande, né? Sim. Então é sempre muito legal que elas brincam e sempre saem sujas e com amigos novos, né? A gente adora isso. E é um ambiente democrático, assim, né? Para as crianças saírem das suas bolhas. A gente também acha essa parte muito importante, assim, né? Porque o parquinho é público, né? Tá, E quanto mais as crianças estão nesses espaços, mais longe das telas eles estão. Também, Sempre, né? também tem essa questão. Aham. É, Esse é um fator, assim, pra gente de preocupação. A gente também sempre tenta tirar eles o máximo possível da tela. E tem os parques grandes, mas a gente sempre achou que os parques menores, os bosques, são as verdadeiras pérolas ali, né? O bosque alemão, o Você gosta daquele bosque do Pilarzinho, né? Bosque que do você sempre vai com o Pilarzinho, Chico tem jogar vários espaços assim não tão famosos, mas às vezes até passam a linha turismo, né? Mas vale muito a pena explorar esses cantinhos. O Bosque do também. Alemão tem muita floresta, tem muita coisa A legal. contação de história no bosque, né? Tem. O roteiro e tem um lugar bonito pra você tirar foto. E aí naquela região tem muito, né? Tem Unilivre também, tem. Aham, Nossa, sim. Bastante verde, tem né? bastante. Gente, tá falando de parque, falando de criança, falando de vida, mas tem uma coisa que eu tô aqui pra perguntar pra vocês, né? Como o Curitibano em Família transformou vocês e, consequentemente, também está transformando muitas pessoas, porque virou um portal de dicas e coisas assim. Como é que o casal fica nessas histórias? Né? Tem tempo para vocês? Até Tem- tem menos tempo. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente ficou mais parceiro, assim. Né? Eu acho que a gente acabou ficando mais unido ainda para dar conta, assim. Mas realmente a gente tem menos tempo juntos. A gente nunca fez uma viagem desde que o Francisco nasceu, assim, uma viagem só nós dois, né? E daí até era um plano nosso para esse ano, até estamos em outubro, ainda não conseguimos concretizar, porque a Felipa até não gostava muito da ideia, né? Que a gente fosse viajar sem eles. Mas porque eles queriam viajar também, né? Eles falaram, ai, não vão para um lugar legal sem a gente. Mas daí agora ela já assim mais madura, né, dos seus 5 anos, falou, mãe, pode marcar a viagem para esse ano, podem ir. E daí eu vejo assim que é uma questão que a gente precisa fazer, né, para ter assim um momento, né, de conversa sem interrupção. Mas muito mais do que o perfil, né? Foram as crianças, né? Que prendem a gente, assim, né? E agora que a gente sentiu que elas estão no ponto de deixar a gente ir, assim. E a gente também está no ponto de conseguir desapegar um pouco, né? Sim, porque a gente Era impensável passar 2 dias longe delas, né? Essa que é a verdade. E Pois agora que acho que a gente está já merecendo, estamos né? mais, mais Estamos maduros. merecendo um tempo nosso também. Mas a gente viu que ali no perfil mesmo, até uma pauta assim que eu tô para trazer. Entra muito, muito direct, assim, pedindo indicação de lugar para ir em casal. Né? Os casais que sentem que precisam desse espaço casal e que querem indicação aqui ou perto de Curitiba, né, para ir um final de semana. E é algo assim que realmente eu tô devendo.
porque a gente a mesmo gente nunca fez. Não tem experiência. Não temos experiência, mas é algo assim que eu quero começar a trabalhar, assim, porque é engraçado, assim, chegou uma fase que muitas, e mulheres, né, que ali a Sim. maioria é mulheres, muitas mulheres estão, assim, sentindo essa demanda. E eu acredito que seja algo meio geral, assim, todo mundo que eu converso tá, assim, numa correria, não sei se esse período pós-pandemia, assim, que tá todo mundo sentindo, assim, que tá mais corrido, né? Que as coisas estão assim com mais informação. E eu acho que é importante ter esse tempo de parar, assim, de resgatar por que que você tá junto, por que que você quer continuar. A conexão do casal, assim, também, né? Para ter um momento, né? Para você lembrar, né? Por que que o que que você viu nessa pessoa que te encantou e que a correria tirou, né? Ali esse brilho. Então, aquele momento de estar junto e recuperar, assim, relembrar, né? O que que te encantou. Então, um momento mais calmo. Então, eu acho que é importante para o casal. A gente está se ensaiando. É. Esse ano tem que sair ainda. Lá em casa a gente tem uma fase agora, nos 2 anos, que a gente tá buscando fazer coisas nós dois, mas assim, são Aham. coisas mais simples do que viajar, tá? Sim, Não tem aham. viagem ainda. Sim, É um um jantar que rola, aham. que sempre rola. Agora Aham. vai ter uma balada, nesse final de semana rolou conseguimos uma varada de uma balada. Aham. Vai rolar aniversário aí de um primo que vai ser embalada, mas acho que tudo são fases também, né? Vocês estão nessa Isso. fase muito mais madura de poder já viajar. Eu vi que o Tom esses dias foi viajar também, então ele já tá nessa... Fui. Rio, Fui pro Rio tá. de Janeiro, fui pra uma fazenda no meio do mato, né? Desconectar pra me conectar. Uhum. E eu fui sem crianças, né? Aham. E aí quando eu fui falar pra eles, tipo, pai, vai pro Rio de Janeiro. Tipo, fui falando comigo com dó, assim, sabe? E aí, por mais que eu achei que eles iam cobrar, tipo, pô, pai, a gente não vai junto. Eles falaram, tá bom, pai, que bom, vou ficar com a vovó? Vai ficar com a vovó. Eu falei assim, cara. Então, né? E você voltou um pai bem melhor, né? Vou ter um pai muito mais conectado e assim por diante, né? Sim. Ó, eu tenho um álibi aqui, né? Porque como eu crio os dois sozinhos, aí às vezes no final de semana, tipo, as pessoas são mais empáticas, né? A minha mãe, por exemplo, uma pessoa mais empática comigo. Ah, não, pode deixar eles aqui. E aí às vezes eu tenho assim, uns 2 vezes por mês, ali até mais um pouquinho, um momento pra ficar com a minha namorada, ou então pra fazer uma coisa pra mim. Uma noite que seja, sabe? Sim. A viagem pro Rio de Janeiro foi uma exceção, assim, não é sempre que eu tenho isso. Mas geralmente pro dia a dia eu tenho esse álibi. Quando vocês são casal, vocês não têm muito essa Não. liberdade, né? Mas ao mesmo tempo vocês têm um outro pra dividir. Sim. Sim. Então, Aham. não existe vida perfeita, não existe o Não. certo e o errado, não existe o bom e o mal. Existe sempre a condição de vida de cada um, né? Não, e a gente também, daí o nosso suporte é a minha mãe, né? A única pessoa que as crianças costumam ficar, assim. Mas a vovó prioriza a academia também. E Sério? as viagens dela Não pode ficar com ela dia de semana, porque no outro dia ela tem academia às 6 da manhã, então... todos os dias. Daí vai limitando também. Aham. São todas memórias afetivas ali em família. Isso. E falando em memória afetiva, como é que vocês imaginam que é assim, um cenário de criar memórias afetivas? O que seria uma regra de ouro para criar memórias afetivas? Eu acho que é o tempo de qualidade, assim, passeio no né? sol. Passeio no sol, divertido, assim. Eu acho que até na gente, assim, fica aquele quentinho no coração, né? Um passeio leve, assim, sem pressa, despretensioso, assim, vamos ver o que a gente vai encontrar. Sem grandes expectativas, assim, que no final das contas acaba sendo aquele momento, assim, até de tédio, assim, família, mas sabe aquele ócio bom, né, de aproveitar a natureza. Então, a gente gosta muito dos passeios, né, na natureza. É um simples, é muito... Ver beleza no simples. Vamos organizar um acampamento com as crianças todas? Vamos. Bora. Tá feito. Porque eu acho que o que fica na memória são as atrapalhadas, assim, os momentos engraçados, né? E tá na natureza, daí é muito mais propício também, né? A um tombo, né? E eu acho que é esses momentos, assim, que a família se matou de rir junta, que realmente fica guardado, assim, e vai pro acervo, né? Os pequenos perrengues ali Sim. são divertidos E também. por isso que a gente tem que se divertir com os perrengues, assim, né? E não, assim, ser uma coisa ruim, mas assim, nossa, né? Que atrapalhada. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês.
vocês conduzem tudo de maneira muito leve, não só pelas conversas aqui, pelas vezes que a gente já se trombou por aí, pelo perfil que vocês têm lá, e mostrando que vocês são muito autênticos com o que vocês postam. Que dicas? Como é que faz? Como é que faz para ter a vida leve mesmo nessa correria? Como é que faz para ser feliz, ser divertido? Né? Que dica vocês dão para as pessoas que estão lá em casa, meu Deus, as contas, os boletos, criança, a comida, o cocô para trocar, vida dura, difícil, meu Deus! O que vocês falam para as famílias? Eu acho que tem que focar sempre no lado bom. Eu sei que, né, parece assim um papo, né? Mas Piegas, mas não é. Importante. focar no lado bom, assim, porque tem várias coisas ruins acontecendo sempre, mas se você focar, assim, naquela coisa boa, gostosa que tá acontecendo, aquilo vai te dar uma energia para enfrentar os outros desafios, assim. Então, o meu foco bom é as crianças, assim. Então, eu me energizo neles, assim, nas coisas que a gente faz juntos. Você é naturalmente otimista, né? É, Eu sou pessimista, eu era estressado e as crianças foram ótimas para isso também. Eu tenho um filho por causa disso também. Traz uma maturidade que você aprende que as coisas não estão tudo sob teu controle, né? Que você não pode ter controle sobre as situações. Eu acho que os filhos mostram muito isso. E com o tempo eu aprendi a relaxar por causa disso, né? Nem tudo está sob meu controle, mas o que está feito, remediado está, né? Vamos ver como que a gente pode fazer melhor agora, né? Bom Eu saber acho que isso também vai chegar um momento. Então tá bom, estamos chegando. Chegaremos lá também. Não, é muito legal. Rodrigo, você já tá nesse momento, Rodrigo. Você que tá enxergando. Você vai ver. Já tá nesse momento, porque não há a fase difícil com os nossos filhos é a que você está vivendo agora. Sempre. Aham. Mas é maravilhoso ao Só mesmo tempo, piora, né? né? Difícil, mas é Então, maravilhoso. Eu nem tem gosto de essa usar- dualidade, assim, Eu nem gosto de né? usar a palavra difícil. A fase mais desafiadora que você vai ter com o seu filho é agora. Uhum, Nunca que passou. E nunca que Sim. vai ser. aham. Porque o que você está vivendo é agora. Claro que é. Sim. Né? E... É sempre um desafio diferente e vai ter sempre um desafio, né? Sim. Não adianta esperar ao contrário. A Giovana adora falar assim, a Felipa tava mais chatinha essa semana, daí ela, nossa, que fase. Deu, a fase que tá durando 5 anos. 5 anos de fase. É porque eu tento ver por esse lado. Não, é uma fase, ela tá, né, passando aí por algum processo interno. Sempre tento olhar por esse lado, É. assim. Vamos tentar levar com bom humor. Mas realmente, ela tem, assim, uma personalidade mais forte, né? E que eu também tento respeitar e, ao mesmo tempo, ensinar, né? E que tipo de Curitiba que vocês querem que o Chico e a Felipa cresçam conhecendo? Que pergunta legal. A gente adora Curitiba, eu sou fã de Curitiba, nós somos de Curitiba, né? Sempre moramos em Curitiba. Nem percebi pelo sotaque. Não. E tem o... Só toma leite quente. Só leite quente. E eu acho que a gente é privilegiado de poder criar as crianças aqui, né? É uma cidade organizada, uma cidade segura, uma cidade que tem onde passear, né? Tem atenção para as crianças. E, claro, a gente quer ver... A gente sempre bateu muito na tecla, assim, que a cidade é para ser tomada pelos cidadãos, né? Para a gente usar a cidade. Então, eu adoraria cada vez ver mais isso, assim, né? Diminuir condomínios, diminuir esse medo de morar em casa de rua, né? As pessoas ficam se fechando em portões, né? E é uma coisa até que fez a gente desistir de morar em condomínio, assim, é essa vida social, né? Poder ir na rua, poder ir na pracinha, conhecer gente diferente, ver realidades diferentes. Então, eu quero que eles cresçam numa cidade assim, que eles possam ir para a rua tranquilos, não só pela segurança, né, mas para a rua sabendo que vai ter um lugar legal para ficar, para encontrar pessoas legais. Eu acho que essa é a cidade ideal, né? Que a gente gostaria que... Engraçado que às vezes o curitibano tá preso, reclamando do trânsito, reclamando Do frio. do frio. Uhum. Cara, mas Curitiba é animal, velho. É? Vou te falar. Viaje para São Paulo, viaje para o Rio, viaje para Porto Alegre, Não, viaje para Floripa. que é lindo. Cara, em um pequeno espaço, você tem... Olha, Curitiba, você atravessa de ponta a ponta em 30 quilômetros, cara. Se eu te contar quantos parques, praças, Uhum. atrações, principalmente para as crianças, sem falar da vida gastronômica, nesse espaço de 30 quilômetros de raio, é muita coisa. É muito. E a galera não valoriza Curitiba.
não valoriza. Fica preso em falar, às vezes, que tá ruim. E não é puxar saco da minha cidade, tá? A gente que é de São Paulo, do Rio e outras cidades assim. Mas aqui a gente tá num pequeno espaço que às vezes disponibiliza mais atrações que até grandes cidades como vocês, do Rio, de São Paulo e assim por diante. Né? E se você quer saber quais são as atrações, tá aqui o Mário e a Giovana para falar sobre o perfil Curitibano em Família, trazendo aqui um monte de coisa. Então já seguem eles para vocês conhecerem um pouco mais dessa cidade que tem muita, mas muita atração. Verde, natureza, espaço para você andar com segurança. Aproveita que a cidade não está tão grande ainda. Daqui a pouco, quando chegar um tamanho maior, talvez nós não tenhamos tanta tranquilidade, né? De pegar um celular no meio de uma praça. Isso. Que em um grande centro já está bem complicado, por exemplo. Então, é muito interessante, muito legal o Curitiba por esse lado, né? E aí vocês estão trazendo um monte para cá, né? Receberam até uma homenagem da prefeitura, pô. Que bacana, gente. Tá vindo muitas famílias morando aqui mesmo. Para morar aqui, a gente recebe pergunta quase todos os dias ali no perfil, né? De turista, então, mas eu acho muito curioso as famílias prospectando, assim, a gente vai se mudar para Curitiba daqui 2 meses, que bairro vocês indicam, Olha, sabe? bairro, que legal. A escola, né? A gente sempre fala assim, né? É complicado indicar um bairro melhor que o outro, né? Mas vai pelas escolas, né? Foca ali. E qual escola? Depende do perfil. É complicado ver dica. Mas é bem legal como a gente adora ver, assim, como a gente acabou virando referência, talvez, né? Para famílias que também queiram vir para Curitiba, né? Com certeza. Então a gente recebe muita pergunta e tenta dar dicas ali conforme é possível. Bom, a gente está indo aqui para o final do nosso episódio. Eu gosto sempre de perguntar qual legado os nossos convidados gostam de deixar. E eu queria saber de vocês, o legado que vocês sonham deixar para os seus filhos e também familiares e também quem acompanha o Curitibano em Família. E para quem acompanha o Curitibano, quando a gente encontra, assim, né, os seguidores, eles sempre vêm falar, assim, das experiências boas que eles tiveram, né, nos lugares que eles nem imaginavam que existia. Então, pra gente é muito legal, assim, dar essas inspirações para as pessoas, né, trazer inspirações de lugares que eles podem ir e ter bons momentos em família. Que eu acho que essa é a melhor parte da vida, né, ter bons momentos, né, com a família, com quem a gente ama, enfim. Então, eu acho que esse é o legado, inspirar para que as pessoas tenham os bons momentos. E para os nossos filhos... Eu quero ser lembrado como um bom pai, assim, um pai que propiciou bons momentos. Que ele tenha boas recordações, é a minha meta de vida. Tua meta tá, cara, não coloca a meta mais alta, que você já tá sendo batida. Rapaz, nem sonho em ser bom profissional, assim, pra mim, felicidade é ver eles realizados e eles acharem que tiveram uma infância feliz, assim. É o que eu torço, é o que eu quero que seja o meu legado. Quero convidar você, mas também toda a nossa audiência, para que participe da nossa roda de masculinidades de homens, na verdade, que acontece lá na agência do Rodrigo. A gente faz uma roda de homens lá, mas também a gente vai começar a fazer online, porque existe uma demanda online também de muitos homens querendo discutir um pouco das suas masculinidades, né? Até mesmo pela essa onda de suicídios masculinos, infelizmente, que a gente está vendo crescer muito em Curitiba e outras cidades do Brasil. Tem tantos preconceitos, né? Tá tão enraizado aí. A masculinidade ela precisa de uma atenção, porque se você parar para pensar, as maioria das mortes de trânsito acontecem com homens, público carcerário, a maioria dos presídios são homens, homicídios acontecem muito mais entre homens e homens, a violência doméstica, homens vivem 7 anos menos que mulheres, se suicidam 4 vezes mais. Tem um monte de estatísticas difíceis para os homens. E se a gente não começar a falar, por que isso está acontecendo? Aonde que está surgindo isso? Começar a falar, esse é o ponto. Começar a falar. Que os homens não querem falar, eles guardam para eles, eles explodem. Né? Aí acontece tudo isso que a gente tá vendo por aí. É difícil conseguir externalizar. É difícil. Tem que conseguir os homens pra ir na roda, pô. Porque o homem... É gratuita, você come uma pizza lá ainda por cima e, cara, não conseguem gente. O homem é educado para esconder os problemas, as fraquezas. Isso é muito difícil. Eu vejo que as mulheres, elas se abrem com as amigas, se unem né? Em grupos de família. As mulheres são muito mais evoluídas, com certeza, isso não há dúvida. Elas têm essa rede de apoio muito mais naturalizada. Assim. Mas eu acho que é importante
gente daí mostrar para os homens que eles também Tem esse caminho, Aham, com tem esse certeza. caminho. E até mesmo ali, né, no perfil, a gente vê que são as mães que planejam os passeios. E a gente estava conversando num hotel, eles falaram assim que 100% das reservas são feitas por mulheres. Então, assim, por que que o homem, ele não pode também, né, ver uma opção de passeio para a família? É uma questão, né, enraizada, ele considera, assim, uma questão menor. Mas é uma coisa que eu vejo muito no meu caso. Porque quando eu começo a fazer as coisas, as pessoas começam quero o telefone da sua esposa. Quero falar com a mulher. Porque não sei o quê. Converso com as secretárias as secretárias dos pediatras, essas coisas. Sempre querem falar com a mãe. Sempre, tipo, mas é engraçado um homem trazer um médico, né? Engraçado um homem fazer isso. Porque eu faço tudo que uma mãe faria, mas não é que uma mãe, né? Que cuidadores fariam, só que como são mais mulheres que fazem, acabam encontrando sempre essa vertente, né? E o que eu mais ouço, que eu sempre falo aqui nas rodas, que não precisa dizer de novo, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessas crianças? Sim, mas e por que que os homens entendem que essa não é a função deles, né? De cuidar ali nesse ponto da família. Eu acho que eles podem Abre assumir mais isso. Vamos fazer uma pauta só sobre isso. Será que as mulheres deixam os homens assumir isso? Eu acho que as mulheres deixam, mas eu acho. Mas tem um caminho, eu acho que a gente também já entrou um pouco em pauta disso, eu sei que não tem muito tempo, mas é só para fechar, acho que é assim, tem muito homem que se acomoda no que a mulher faz e não quer tomar frente disso. Ao mesmo tempo que tem algumas mulheres que não deixam tomar frente, mas eu não acho que sejam as mulheres que não deixam tomar frente, sim os homens que realmente não tomam frente. As mulheres tomam frente, porque já é mais natural delas fazerem. Não deveria ser, né? Deveria ser conjunto, eu acredito que deve ser conjunto. Claro. Mas eu sempre dou o exemplo lá de casa de arrumar a mala da criança. Então, eu sou muito participativo e minha esposa também é muito participativa e quer fazer. E foi meio que uma briga, foi uma discussão até eu conseguir chegar ao ponto de conseguir arrumar a mala, até eu conseguir chegar ao ponto de conseguir eu marcar o pediatra. Tipo, enfim, pequenas coisas que ela achava que era dela. Então é isso, ela acha, toma como dela, mas eu fui lá e lutei por isso. Então também é isso. Fomos educados. Então é todo um trabalho por trás. De construção, De né? construção, exatamente. Acho que é todo um... E enfim. desconstrução também desconstrução. das imagens, né, que a gente tem, assim, do que é a função do pai, o que é a função de uma Mas eu mãe. acho que é muito difícil hoje até discutir, e eu adoro discutir isso, e às vezes é até meio polêmico, né? Mas a pessoa falar assim, porque o papel do homem, o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe. Cara, na contemporaneidade, você vai ter que fazer um pouco de cada lugar. Claro. As mulheres estão no mercado de trabalho. Isso, estão trazendo dinheiro para casa. Estão trazendo dinheiro para casa. Os homens estão, às vezes, cuidando mais e precisam cuidar mais para conexão com o filho. Só que as pessoas se apoiam em religião, se apoiam em questões bíblicas, se apoiam em coisas. Mas... se você parar para pensar que hoje, na atualidade, a forma como a gente educa a família é muito diferente da forma que as religiões, ou como a Bíblia foi escrita lá muitos anos atrás, trazia esses assuntos. Sim. E não estou dizendo que a Bíblia está errada, que uma religião está errada, pelo amor de Deus, mas só que a gente precisa olhar para a nossa atualidade, para a nossa realidade atual. Claro que a gente vai seguir os ensinamentos de que vêm dos antepassados, mas peraí, como é que eu adapto para o dia de hoje, sabe? Né? Porque é muita coisa assim, tipo, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, ou porque o homem tem que fazer isso, o homem ganha dinheiro... É o provedor. O provedor, o homem não troca fralda, o homem não faz isso, a mulher não pode subir para arrumar uma tomada, porque ela tá mexendo com... Véi, para! Que precisa fazer, é um time, cara. Sim. É um time, cada um faz uma parte. Pô, se não tem habilidade com isso, deixa que eu faço. Às vezes tem muita mulher que tem mais habilidade de trocar a tomada do que o homem. Claro. E o homem tem muitas vezes mais habilidade de cuidar da criança que tá chorando do que a mulher. De cozinhar. Tem países que a licença pode ser compartilhada, né? É genial, né? Genial. A mãe pode voltar para o trabalho e o pai ficar os meses em casa. A licença é do casal, não é da... Isso, é dos cuidadores. Sim, então isso é muito interessante. Parabéns, pessoal. A gente está muito orgulhoso de estar nesse momento aqui com vocês, essa conversa. Bateria um papo aqui de mais 2, 3 horas, né? A cervejinha. Vamos continuar no bar. Vamos. Falando sobre... Bom que sei que a gente com eles, a gente não paga nada, Rodrigo. E aí, então, prazerzaço, sabe? Que energia boa, que alegria que vocês têm, né? Acho que quando eu até fiz o convite pra Gi, Mário, eu falei, cara, venham porque vocês têm uma energia
tão gostosa que a gente Valeu. vai levar essa energia para as outras pessoas que estão em casa. E pra gente o convite, assim, foi uma honra, porque o Tom, né, já acompanho o trabalho dele, adoro, né, todos os insights que você traz, a gente sempre discute isso, né, Aham. todo esse trabalho que você faz, né, que você traz por causa dos pais, né, que a gente vê a questão da carga mental. E foi muito legal vir participar. A gente agradece muito o convite de compartilhar nossa experiência também. Legal. É muito legal ver dois pais falando de família aqui sim. também. Vocês Também. estão quebrando paradigmas aí também. E você que nos seguiu até aqui, lembre-se de criar tempo de qualidade em família é um presente que atravessa gerações. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais famílias, compartilha com quem você ama, para que esse episódio chegue a mais gente que possa acompanhar esse episódio também e pegar esses insights da Giovânia e do Mário. Obrigado, gente. Famílias extraordinárias, nossa inspiração.